Então, pessoal, a gente agora vai no vídeo número 13, numa sequência do projeto Eu, Meu Livro e o Professor. Vamos aprender juntos. Peraí, que o resto tá aqui. Vamos aprender juntos, não é? Essa chamada é muito legal. Então a gente vai estudando alguns tópicos relevantes do livro. Nesse vídeo, um vídeo 13, vai ser um vídeo muito rapidinho, porque eu quero especificamente responder uma questão que está no livro lá para vocês, ok? Bem, a gente estava no vídeo anterior discutindo aqui CADSEF, e assim a gente colocou ali as principais características, mas no livro agora a gente vai caminhando por cada um dos enquadramentos. Então a gente começa lá com o segurado empregado, tá aparecendo para você aí, onde a gente bota todas as características. Lembra que no vídeo 12 eu falei do Renzetti, professor de trabalho? Então a gente coloca aqui, a gente escutou a aula dele e aí falou, opa, então quais são as características do empregado? Pessoalidade, não eventualidade, subordinação, o cara é remunerado, não é? Ele tem a carteira de trabalho assinada, é um trabalhador não eventual. Então a gente vem, coloca um julgado aqui, tudo massa, para definir o que é não eventualidade. Então a gente vai tudo certinho e depois a gente começa a listar, olha só, as 71 pormenorizações. Então a gente começa com as primeiras em relação aos segurados empregados. Então a gente vai lá, olha, são segurados empregados, ó, segurados obrigatórios enquadrado como empregado. Então já começa aqui a primeira pormenorização. Olha só, aquele que presta serviços de natureza urbano-rural à empresa em caráter não eventual, sob sua subordinação, mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Tem uma questão, pessoal, que é uma questão muito legal da Fundação Carlos Chagas, ano 2012, não é? Que diz assim, fulano de tal, eu acho que o nome é até Márcio. Márcio, a questão diz assim, Márcio é um trabalhador e ele não é diretor empregado. Ele não é diretor empregado. Ele não é trabalhador avulso. Diz lá que ele não é trabalhador avulso. E ele presta serviço à empresa de forma eventual. Ora, se eu tenho uma empresa e a questão diz assim, o cara não é diretor empregado, não é trabalhador braçal, e o trabalho que ele presta à empresa é eventual, meu irmão, não tem jeito. Se a gente sobrevoar uma empresa, a gente encontra trabalhador não eventual, segurados empregados, a gente eventualmente encontra trabalhadores avulsos, não é? Aqueles que precisam da intermediação obrigatória do sindicato da categoria ou do órgão gestor de mão de obra, e a gente vai encontrar eventualmente também contribuintes individuais prestando serviço à empresa. Mas a questão disso, ó, ele não é empregado, ele não é avulso, meu irmão, não tem jeito. A resposta da questão, sem nem ler o resto, sem nem ler A, B, C, D, E, eu vou encontrar lá na letra A, o cara é um contribuinte individual. O que diz na letra B, C, D e E não me interessa, porque não tem jeito. Se eu sobrevoo uma empresa, são esses os segurados que eu posso encontrar na empresa. E um abraço. Beleza? Então, eu lembrei, falando aqui da primeira pormenorização, aí eu queria chegar nessa aqui, olha, porque a segunda pormenorização, ó que massa, a segunda pormenorização fala justamente dos trabalhadores temporários. Então, o trabalhador temporário, ele é enquadrado como segurado empregado. Então, essa questão diz assim, ó, a questão lá CESP 2013, que diz, considere que uma empresa, durante as festividades de final de ano, porque assim aumenta o fluxo ali em Natal, Réveillon, não é? Os shoppings, as lojas, contrate, ou então para Páscoa, para fazer mais ovo de Páscoa, enfim, aquelas coisas sazonais que acontecem no comércio, então a empresa pega e contrata, não é? Contrata pelo período de 2 meses trabalhadores para atender o aumento extraordinário de serviço. Nessa situação, esses trabalhadores temporários são filiados obrigatórios do regime na qualidade de, bota aqui, CADES F. Bem, se o cara está trabalhando, facultativo não é. É loucura pensar que o cara é um produtor rural nessa condição. É loucura pensar que é um doméstico, porque doméstico presta serviço dentro de uma casa de família. É loucura pensar que é um trabalhador braçal, não se falou nada sobre intermediação de sindicato. Então eu ficaria na dúvida. Esse tipo de trabalho, ou seja, o trabalhador temporário, qual seria o enquadramento? Ele é segurado empregado ou ele é contribuinte individual? Então, portanto, é importante a leitura
das pormenorizações. Então, lendo as pormenorizações, são 71 e a gente está aqui na número 2, não é? Fica claro que trabalho temporário, o enquadramento é de segurado empregado, então, portanto, a questão ela é correta. Beleza? É assim que você vai encontrar a questão de prova. Então, nesse videozinho número 13, eu queria justamente tratar dessa situação, não é? Esse é o projeto Eu, Meu Livro e o Professor, não é? Em menos de um mês, já vendeu não sei quantos mil exemplares do livro, e assim eu sei que está todo mundo assistindo, porque essa é uma forma revolucionária, não é? Você compra o livro e tem um acesso direto àquele que escreveu o livro. Na verdade, quem escreveu o livro foi minha esposa, eu só fico aqui falando mesmo. Um abraço a todos, valeu, a gente se vê no vídeo 14, valeu!